Olá pessoal, aqui é o João Vitor e na aula de hoje nós vamos resolver a questão número 128 do Enem 2021 PPL Caderno Amarelo. É uma questão de Química, então bora para a leitura do enunciado. Uma antiga forma de produzir um dos constituintes de argamassas é o aquecimento a altas temperaturas de materiais componentes dos sambaquis, que são sítios arqueológicos formados essencialmente por restos de moluscos. A decomposição térmica da principal substância desses sítios arqueológicos resulta na formação de dois compostos apenas. Um deles é o óxido sólido e o outro é um óxido gasoso. A reação do primeiro com água resulta na formação de CaOH, aquoso, enquanto a reação do segundo resulta em H2CO3 aquoso. E a pergunta é, a fórmula da principal substância encontrada nesses sítios arqueológicos é? Então, que dica que ele dá para a gente sobre essa tal principal substância dos sítios arqueológicos? No enunciado, ele fala que a decomposição térmica da principal substância resulta na formação de dois compostos apenas. Então, eu tenho uma substância X, que eu quero descobrir quem é, que quando ocorre a decomposição térmica, o que é isso? A decomposição é uma reação química em que uma substância se decompõe e origina uma ou mais outras substâncias diferentes. Então isso é uma decomposição, ela sozinha dá origem a outras. Térmica, isso acontece a certas temperaturas, sob aquecimento. Então ela dá origem a duas substâncias aqui diferentes nessa decomposição térmica. Eu vou chamar de Y e Z. Beleza, nós queremos descobrir quem é a substância X. Mas aí o enunciado te dá algumas dicas sobre Y e Z ali. Ó. Ele fala que um deles é um óxido sólido, o outro é um óxido gasoso. A reação do primeiro, ou seja, desse óxido sólido, com água resulta na formação de CaOH2. Então vamos supor que o Y é o sólido, o Z é o gasoso e ele está me falando que o Y com água forma CaOH2. E falou também que a reação do segundo com água, ou seja, de Z, que é gás, com água, gera o H2CO3. E esses dois aqui aquosos. Então agora, para a gente descobrir quem é a substância X, a gente precisa saber quem é Y e quem é Z. Então, com base em quem é Y e quem é Z, a gente consegue inferir quem é a substância X. Para isso, a gente tem que pensar que substância dissolvida em água, reagindo com água, dá origem ao hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio é uma base, um hidróxido. E a gente sabe que a formação de hidróxidos, uma das formas de se produzir hidróxidos é se misturar com água o óxido daquele metal, daquele cátion que gera o hidróxido. Quem é o óxido do metal cálcio? O óxido de cálcio, CaO. Então a gente pode supor aqui que Y seria óxido de cálcio. Será que dá certo? Se Y for óxido de cálcio reagindo com água, isso dá CaOH2? Vamos ver. Balanceando a equação, a gente tem um cálcio e um cálcio, dois oxigênios, dois oxigênios, dois hidrogênios, dois hidrogênios. Então o óxido de cálcio me parece uma boa. E sim, é ele de fato que em água gera o CaOH2. Então lembre-se sempre que se há formação de um hidróxido e a reação de alguma coisa com água dá esse hidróxido, essa coisa em água muito provavelmente é o óxido do metal do hidróxido. Beleza, e para o composto Z? O composto Z em água dá o H2CO3, que é o ácido carbônico. Então mais uma vez, para se formar, houve a formação aqui de um oxiácido nos produtos. Oxiácidos são formados a partir dos óxidos dos ânions daqueles oxiácidos. Então, você pode lembrar o seguinte, você pode pensar o seguinte, para eu ter carbono aqui, eu tenho que ter carbono aqui, no lado dos reagentes. Então, esse composto Z com certeza tem um átomo de carbono, pelo menos. Você pode pensar também o seguinte, se eu tenho dois hidrogênios e dois hidrogênios, teoricamente, esse composto não precisa ter hidrogênios. Se eu tenho um oxigênio e três oxigênios aqui, está faltando dois oxigênios do lado dos reagentes para essa reação ficar balanceada. Então você poderia pensar que aqui tem dois oxigênios. E é de fato
Essa que é a substância Z, é o óxido de carbono, ou gás carbônico. Essa substância, que é o óxido desse ametal, quando borbulhado em água, porque ele é um gás, gera o ácido carbônico. Então, oxiácidos são sempre formados pelos óxidos dos ânions correspondentes. Então, você pode ter esse aqui com CO2, com SO2 ou SO3 e por aí vai. Né? Qualquer oxiácido dá para fazer da mesma forma que a gente pensou ali para o CaO, óxido de cálcio, que é um óxido metálico. Então, se a gente sabe que Y é CaO e Z é CO2, quem é X? Quem é essa substância que, numa decomposição térmica, dá origem a CaO, sólido, e CO2, gasoso? Se é uma decomposição, ele não reage com nada, todos os átomos que estão aqui têm que ter os reagentes. No meu reagente aqui, que dá origem a eles, eu tenho que ter cálcio, tenho que ter carbono e tenho que ter oxigênio. Logo, a substância que tem esses três elementos e balanceia essa equação é o carbonato de cálcio, CaCO3, sólido. Então esse aqui é um carbonato, uma substância que tem o ânion carbonato e o cátion cálcio, uma substância iônica, um sal, que quando aquecido gera CaO, óxido de cálcio, e CO2, dióxido de carbono. A reação fica balanceada porque tem um cálcio, um carbono, um carbono, 3 oxigênios. E essa decomposição térmica de carbonatos é muito comum, você gerar CO2 e o óxido do metal correspondente. Então essa é uma questão de química inorgânica que testa os nossos conhecimentos sobre esses tipos de reação e é assim que se resolve ela.